Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem? E aí, a gente está aqui para mais uma aula nossa de genética, tá? Agora, genética, a gente vai falar da genética dos grupos sanguíneos. É muito importante que você tenha assistido primeiro o vídeo do sistema BO, tá? Para a gente poder, então, entender como que ocorre a produção do sangue A, do sangue B, do sangue AB e do sangue O. Isso geneticamente falando, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui para a gente poder começar aí com a nossa maratona de aula de Mary. Então, galera, genética dos grupos sanguíneos, tá? Olha só. A gente vai falar primeiro do sistema BO. Como eu falei para vocês, só para relembrar, a gente tem vários sistemas. Sistemas ABO, sistema ABO, desculpa, o sistema RH, o sistema MN. E aí, para cada sistema desse, que corresponde à produção de antígenos, a produção de proteínas, né? Ou de polissacarídeos, de membrana, a gente tem uma genética para eles, tá? No caso do sistema BO, é uma interação gênica de polialelia, tá bom? Ou seja, vários alelos vão interagir e determinar o tipo sanguíneo, tá? Então, polialelia, só para a gente relembrar isso aqui, ó, são vários alelos, né, que vão determinar um tipo sanguíneo, ok? E aí, para o sistema BO, a gente tem 3 tipos de alelo. O alelo que a gente chama de isão A, o alelo isão B e o alelo isinho. Primeiro, por que isão? Porque a reação de grupos sanguíneos é uma reação imunológica, por isso a gente usa a letra I, tá? Ou a variante dele, isinho. Porém, né, como eu falei para vocês, o que acontece na polialelia? Inicialmente, você tinha um gene, que é o gene I, com 2 variações, o gene isão e o gene isinho. Só que aí, ao longo do tempo, foram ocorrendo mutações e a gente teve uma série alélica, que a gente chama de polialelia, para determinar o mesmo tipo sanguíneo. E o que a gente faz? Para isso, quando a gente tem polialelia, a gente coloca, né, o outro alelo em questão em cima dos alelos iniciais, no caso aqui do isão. Então, a gente vai ter, ó, o alelo isão A, como eu falei, o alelo isão B, que vai determinar o tipo sanguíneo B, e o alelo isinho, tá? Que esse recessivo aqui, quando em dose dupla, isinho, isinho, ele vai determinar o tipo O. Ok? Então, olha só. Aqui, nessa aula de grupos sanguíneos, assim como a maioria das aulas de genética, eu coloquei tópicos com textos a mais para vocês poderem parar o vídeo, copiar essa matéria no caderno, que isso é muito importante, como eu sempre friso isso, ter esse material no caderno organizadinho, igual ele está no slide, tá? Então, separa o vídeo, copia esses tópicos, lê eles, tenta entender. Eu não vou ficar aqui lendo o slide, porque vocês podem parar e ler, né? Eu tenho que aqui explicar a matéria para vocês. Então, tá aqui, isso aqui é o que eu colocaria no meu quadro em sala de aula, tá? O que a gente vai discutir aqui embaixo é esse quadrinho branco aqui. É a tabela dos tipos sanguíneos. Então, quem tem o tipo sanguíneo A, por exemplo, é o meu caso, eu posso ser isão A, lembrando que, assim como a gente já viu em genética, são 2 alelos, né, para determinar o tipo A, ou eu posso ser isão A, isinho. Eu já adianto que, por exemplo, eu sou assim, tá? Depois eu falo aí por que eu sou heterozigoto, tá? Devido ao meu pai e à minha mãe. Vai dar pra gente descobrir isso. Quem é B pode ser isão B, homozigoto, tá? Dominante, ou um heterozigoto para o B, que é assim, isão B, isinho, tá? Ou o cara, quando é AB, ele é isão A,
ISão B é a única forma, porque a gente vai ver isso aqui é um processo de codominância. Esses dois aqui de cima é uma herança de dominância, tá? E quem é O é recessivo, homozigoto recessivo, que é o izinho, tá? Por exemplo, tá aqui, ó. Tia Mary é isão A, izinho. Por que eu sei isso? Porque o meu pai, ele é A. A minha mãe é O, tá? Então, logicamente, quem me doou, se ela é O, a única certeza que eu tenho é que ela é izinho. O meu pai eu não sei, porque eu teria que saber dos meus avós e tal. Então, o meu pai, ele pode ser isão A, ou isão A, izinho. Eu sei porque o meu vô era O, tá? Então, eu sei que meu pai é assim, mas vamos supor que eu não saiba o tipo sanguíneo do meu vô e da minha avó, tá? Mas eu sei que o meu vô era O. Então, eu já sei que meu pai só pode ser heterozigoto também, assim como eu. E aí, o que aconteceu? A minha mãe me doou um izinho e meu pai me doou um isão A, tá? Então, Mary tá aqui, heterozigota. Se ele tivesse me doado o izinho dele, eu seria O. Então, vamos pensar aqui em qual a chance da Mary, da tia Mary aqui, ser heterozigota, assim como meu pai. Então, vamos lá. Ó, meu pai, isão A, izinho. Com a minha mãe, que é izinho, izinho. Então, ó, isão A, izinho. Isão A, izinho. Izinho, izinho. Izinho, izinho. Então, eu tive, né, 50% de chance de ser A e 50% de chance de ser O, tá? Quando a gente acrescentar a genética do RH, aí a gente vai ter que multiplicar, tá? Vai ser como na segunda lei de Mendel. A gente vai ter que multiplicar a chance de ser o que você quer do sistema BO e a chance da probabilidade do RH. Aí você vai ter as duas probabilidades e multiplica, tá? Quando a gente for falar do RH, eu vou falar qual foi a minha chance, a probabilidade de eu ter nascido A positivo, tá? Porque é o meu tipo sanguíneo. Tranquilo? Então, já sabe aí se um dia precisar de sangue, quem tiver para doar, A positivo, tá? Ou então, O positivo, O negativo, serve os dois. Beleza? A negativo também serve para mim, tá? Então, vamos lá. Galera, como essa questão de dominância que eu já falei, tá? Só vamos repetir. Então, o alelo isão A domina sobre o alelo izinho. Então, isão A domina sobre o izinho. Por isso, eu, que sou heterozigota, sou do tipo A, tá? É a mesma coisa do azão dominando sobre o azinho lá no albinismo, ok? O isão B é dominante sobre o izinho também. Isão B é dominante sobre o izinho, tá? Por isso as pessoas do tipo B. Agora, o isão A, ele não é dominante sobre o isão B e vice-versa. Aqui eu não tenho dominância, eu tenho um sistema de codominância entre os dois. Por que isso? Olha só, a pessoa que é do tipo A tem um antígeno A na hemácia, do tipo A. A pessoa que é do B tem um antígeno tipo B na hemácia. Igual eu mostrei para vocês quando eu fiquei colando aqueles marcadores de texto na minha hemáciazinha aqui, tá? Quem é do tipo AB tem os dois antígenos, tanto o antígeno A quanto o B na superfície da hemácia. Por isso a gente fala que isso é uma genética de codominância. O tipo sanguíneo AB, ele é uma herança codominante, ok? E o izinho, como ele sofre dominância de todos, tá? Ele, tadinho, ele só vai expressar quando ele for izinho. Tranquilo? Então, aqui, no caso, o cara, ele não tem nenhuma dominância
na superfície dessa hemácia. Tranquilo, galera? Então, olha só. Agora, para a gente entender aqui, o que realmente, tá, produzem, o que realmente os genes produzem para determinar o teu tipo sanguíneo. Por exemplo, eu tenho o gene, tá, o alelo A. Então, meu tipo sanguíneo vai ser A. Mas o que vai ser esse antígeno que vai estar na minha hemácia? O que vai determinar a forma dele? Porque é o seguinte, todo mundo, tirando a gente vai ver lá o falso O depois, em outro vídeo, mas todo mundo tem uma substância percussora, tá? Que, dependendo do gene que você tiver, né, do gene do alelo, por exemplo, do alelo A, o alelo B ou o alelozinho, ela vai ter um formato diferente. Por isso que naquelas hemácias aqui atrás, eu represento um A como um conezinho, o B como uma bolinha, tá? E o I e o O, desculpa, sem nada. Então, repetindo, o tipo de alelo que você tem vai determinar o formato dessa substância percussora, tá? Então, todo mundo, excetuando o falso O, que a gente vai ver depois, que é um caso à parte, nasce com uma substância percussora, que é um antígeno, né, para ser colocado na superfície da hemácia. E aí, se você tiver o alelo isão A ou o alelo isão B, né, ele vai ter uma forma diferente. E essa substância que a gente chama de substância percussora, né, é a substância H. E é o seguinte, a gente tem aqui, ó, uma substância percussora, tá? E uma enzima H. Essa enzima H, ela vai transformar essa substância num antígeno H. E aí, se você tiver, tá, o genótipo isão A, como eu, essa minha enzima H vai ser chamada de enzima A. E aí ela vai transformar a minha substância percussora, aqui ó, substância percussora, em antígeno A. E aí, esse antígeno vai ser depositado na minha superfície da hemácia com um formatinho determinado pelo meu gene. Quando, no caso, como a gente viu lá atrás, aquele formatinho de cone pontudo. Quando eu tenho o gene B, essa minha enzima aqui, B, vai transformar essa minha substância percussora H em antígeno B, tá? E aí eu vou ter aquele formato circular lá do antígeno B. Então, repetindo, eu tenho uma substância percussora, que eu vou chamar de substância H, tá? E aí, se eu tiver um alelo B, um gene B, esse gene vai determinar o formato dessa minha substância percussora, ok? No caso do alelo Izinho, a pessoa tem a substância H, mas ela não consegue transformar. Por isso a gente fala que ele não deposita na superfície da hemácia, mas ele tem a substância percussora. A gente só não consegue dar, quem é o duplo Izinho, né, que é o Izinho, dar um formato para essa substância, ok? Mas a pessoa apresenta sim, ok? Então, vamos lá. Então, o alelo A codifica uma enzima que transforma a substância percussora H em antígeno A, e aí o cara lá na superfície da hemácia dele, peraí, lá na superfície da hemácia dele, opa, tá? Ele vai depositar essa substância H no formato que o alelo A determinar. O alelo B, ele codifica de forma diferente essa substância percussora. Então, ele vai depositar um outro formato aqui na superfície da hemácia. O alelo Izinho, ele não codifica a enzima, mas ele tem a substância H. Ele só não transforma ela. Então, não vai ter nenhuma substância sendo depositada ali na superfície da hemácia, tá? Nenhum formato diferente. A substância está lá, mas não vai ter nenhum formato diferente. Ok, galera? Tranquilo? E aí, no próximo vídeo, a gente vai ver a questão do falso O. Mas como é que a gente determina? Por exemplo, quem é Hzão produz a substância H, tá? Para poder transformar ela em A ou em B.
ou nos dois, ou você ter os dois se o cara for do sangue AB. Quem é heterozigoto para a substância H também produz a substância H. Quem é Hzinho não produz a substância H, que é o caso, desculpa, do falso O, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco no próximo vídeo. Tá bom, galera? Então, segura aí e daqui a pouco a gente volta, tá? Beijo!